Saúde, estamos de volta. Hoje temos um convidado muito especial. Olha, poucas vezes na história desse programa a gente teve um bloco inteiro com alguém tão especial como o doutor Rodrigo Lasmar, ortopedista da Seleção Brasileira e do Clube Atlético Mineiro. Alegria de recebê-lo aqui, doutor, muito bacana. Antes do intervalo eu fiz uma pergunta sobre o atendimento médico de urgência ali, aquela correria, o médico preocupado, o lance lá do outro lado, ele chega correndo e o atacante fala, doutor, calma, estamos ganhando, vamos segurar. Existe essa comunicação? Não, na hora que você entra em campo, a preocupação é com a saúde do atleta, né? Naquele primeiro momento você entra, você está, né, preocupado e você começa a ver os pequenos sinais. Você vê a posição que o atleta está, onde que ele está colocando a mão ou não, se ele está imóvel ou se ele está mexendo. Então isso tudo chama atenção. Em algumas ocasiões você entra no campo, você vê que o atleta, pelo próprio gesto, pela própria posição dele, ele está ganhando um tempo, ele está tentando ganhar uma falta, um cartão. Isso é do futebol. Cada vez eu acho que isso está diminuindo mais, porque hoje em dia os árbitros têm também o vídeo lá em cima que vai comunicando com ele, tem um quarto árbitro, então não existe muito essa questão do exagero, né, de simulação, ela está sendo muito coibida com falta, com cartões, com punições. Isso é exatamente para inibir ou não deixar acontecer situações como essa. Às vezes o jogador, aquela situação que o cara nem encosta, o cara põe a mão na cara e cai. Isso está desmascarado, né? E fica até feio, né? Fica, então, né? O futebol que tinha toda essa situação antes, hoje em dia ele é mais aquela olhado cena de clássica perto. do Rivaldo, né, na Copa de 2002, né, aquele na bandeirinha, no cantinho do córner lá, ele faz aquela cena toda e não foi exatamente nada. Hoje em dia né? Você tem um monte de câmera para cuidar e a imagem do jogador fica muito Agora, feia, né? dentro dessas artimanhas do jogo, eu tenho um grande amigo, o doutor Gustavo Maglioca, lá do Palmeiras, e parceiraço meu, ele fala assim, Fernando, repara para você ver, quando o time está ganhando, a gente entra com muita água para todo mundo, chega ali, água, o adversário vem tomar água. Quando está perdendo é uma garrafinha só para todo mundo subir rapidinho para tomar rápido. Mas precisa hidratar, né, doutor? Hidratação é um ponto importantíssimo. Mas quando está perdendo tem que hidrata mais quando está ganhando. Quando está perdendo, a hidratação é mais rápida. Isso existe, né? Isso tem quando você está ganhando ou perdendo, o próprio tempo ali dos jogadores, o jogador às vezes você começa a examinar, ele já está conversando com o árbitro, ele está querendo argumentar sobre alguma situação específica. Então você tem essas situações de jogo que acontecem. Agora, muitas vezes, né, por causa da paixão que envolve, né, o futebol, o médico acaba sendo, a palavra dele acaba sendo a palavra vira um divisor de águas, citando assim contusões muito difíceis em tempo de decisão, a Copa do Mundo, a do Neymar, por exemplo, né? O que você falava, todo mundo, uma coletiva sua era de uma responsabilidade, fico imaginando o peso disso tudo. Aquela situação era uma situação difícil, né? Nós estávamos aí há 3 meses da Copa do Mundo, o Neymar com uma fratura grave, que precisava de um tratamento rápido e precisava que tudo desse muito certo para que ele tivesse condições de estrear na Copa do Mundo, ou um pouquinho antes, que foi o que acabou acontecendo, né? O nosso prazo era para que ele chegasse até a Copa do Mundo. Então, o principal jogador do Brasil, dos 3 maiores jogadores do mundo, a seleção brasileira sempre com um favoritismo muito grande. Então, naquele momento, esse virou o foco exatamente da participação do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. O Neymar vai jogar? Vai dar tempo? Não vai dar tempo? Como que vai ser? Então, são ali 3 meses e meio, de uma espera e de uma expectativa, né, onde nós não medimos esforços para isso. E no Brasil também teve, né, na Copa do Mundo do Brasil, aquela contusão Sim, nas durante costas, a Copa, em 14. Durante a Copa, né? Mas essa também, claro, mas essa já tinha começado a competição e não dava nem muito tempo para lamentar, né? Teve 4 dias depois tinha um outro jogo, ele teve uma fratura e não dava muito tempo. Diferente de quando antes da Copa do Mundo, você tem um prazo, então existiu ali 3 meses e pouco, onde só se conversava sobre isso, só se falava sobre isso, qual que é o plano, qual que é a estratégia, e aí nós traçamos um planejamento, ele veio para o Brasil para operar. Uma outra situação onde a gente mostra, né, a força da medicina brasileira. Num primeiro momento, eu fui questionado se não poderia fazer a cirurgia lá em Paris. A partir do momento que o Neymar falou, não, eu quero que você me opere, então a primeira resposta do clube foi, ok, mas então você vem operar em Paris. Não, eu vou operar onde eu estou acostumado, onde a gente está habituado, onde eu tenho, né, toda a minha estrutura pronta, vamos operar em Belo Horizonte.
Então isso, para o mundo, mostra a qualidade do que nós temos aqui no Brasil. E a responsa também, né? Vem junto, né? Vem junto, né? É igual bater um pênalti num campeonato estadual, é diferente de bater um pênalti na final do campeonato do mundo, né? Da Copa do Mundo. Tá tudo na mesma conta ali, né? Agora, quando algum veredito de corte depende do médico, deve ser muito triste também. Você deve ter algumas histórias assim de você chegar para o jogador e falar, ó, você vai ser cortado. Várias. Essa do Neymar, na fratura que ele teve em 14, foi muito triste, né? O Brasil tinha acabado de ganhar, classificando, e nós tivemos que dar a notícia para o jogador, depois tem uma sequência. A gente primeiro fala para o jogador, depois para a família, aquele choque imediatamente, e depois, no caso do Neymar, no mesmo dia, ainda no estádio, nós chamamos a imprensa e eu comuniquei. Falei, olha, o Neymar teve uma fratura onde ele não vai ter condições de continuar na Copa do Mundo. Ele está fora do final da Copa do Mundo. Como ele saiu daqui do estádio a 1 hora? Nessa 1 hora já fizemos uma tomografia, ele já está no hospital fazendo a tomografia, ele nem saiu do hospital ainda, mas eu já estou informando que ele teve a fratura e que está fora. Daniel Alves, onde ele teve também uma lesão em 2014, 2018, quando ele rompeu o ligamento cruzado também nas vésperas da Copa do Mundo, tinham poucos meses, não dava tempo, então comunicar para ele. E tantas outras, né? Assim, E é você que vai primeiro falar? Nessa do Neymar foi, porque em 14 estava eu e o Runco foi para o hospital com o Neymar e eu fiquei no vestiário. Então nós comunicamos, quando fez a ressonância lá, a imprensa já estava toda, a tomografia, a imprensa toda já estava no estádio. Então eu reuni a imprensa no estádio e nós informamos. A gente dividiu função, o Runco informou para o jogador, que estava com ele lá, e para o pai dele, que estava com ele no hospital, e eu informei para a comissão técnica, para os outros jogadores e depois para a imprensa. Para os outros jogadores também. É fundamental, porque na primeira hora que você fala, você junta o grupo, Copa do Mundo, os melhores do Brasil. O Neymar teve uma fratura e não vai jogar mais. Você tem que ter o respeito do grupo, senão vai falar assim, não, como não, peraí, não é possível, doutor, força aí, dá um pouquinho. Então você tem que ter uma confiança de todo mundo para saber que aquilo ali é uma decisão que ela realmente procede e para você poder dar a sequência. Muito se fala de grupo, doutor, assim, fulano tem um grupo, fulano não tem um vestiário. O que de fato é isso na sua vivência? São essas coisas. É você ter a confiança de todo mundo, uma harmonia de convivência, cada um sabendo muito bem a sua função, todo mundo estando lá e sendo... dominando aquela sua área e tendo respeito do outro. Porque a partir do momento, em qualquer área, que você tem um grupo, mas que as pessoas não se falam, se desconfiam, não tem um bom relacionamento, tudo isso que é feito, esse trabalho que é feito, ele perde a força, ele perde a energia. Sim, isso reflete no campo, isso reflete lá. Sem dúvida. Agora, quando nós estamos falando de situações, né, de corte, situações mais dramáticas, assim, mas no dia a dia, o médico também monta um time, né? Monta ou desmonta o time, porque você pode dar um veredito sobre a situação de tal jogador importante no esquema tático, ou você coloca ele no jogo ou tira, né? Hoje em dia, muitas decisões, elas são médicas, mas compartilhadas, né? Claro, quando não existe risco à saúde do atleta. Vamos imaginar, por exemplo, uma lesão muscular, onde aquele atleta, onde o time tem um jogo muito importante, a gente tem um prazo curto de recuperação e você vai reunir com o jogador, com a comissão técnica e falar, olha, ele tem essas condições, ele nessa situação específica, nós precisaríamos de mais uma semana para estar numa condição melhor, mas nós não temos uma semana, e aí? Nós vamos correr o risco? Qual que é o risco? O risco é disso, disso, disso. E na parte física? É isso, isso. Então a gente senta, reúne, discute e toma a melhor decisão. A decisão final nesse ponto, ela é do médico, baseada nessas informações, compartilhada com o treinador. O treinador pode querer ou não correr certo risco. Não quero correr o risco de colocar o jogador também? O jogador também tem que querer. Se o jogador, ele é o primeiro a participar disso. Se ele fala assim, não, eu não vou correr esse risco, eu não quero correr o risco de machucar de novo. A conversa parou aí. Mas o jogador falou, não, eu quero ir, eu estou disposto. Qual que é o risco? Aí você tem que colocar a melhor informação científica para o jogador estar ciente. Olha, o risco é disso, disso, disso. Não. Ok, isso aí eu quero correr esse risco. Treinador, qual que é o risco que eu tenho, doutor? O risco é ele entrar e com 15 minutos a gente perder uma substituição, ter que trocar um jogador desse. Da parte física, o que ele já fez? Qual que é o risco que eu tenho? O risco é porque ele não está fisicamente naquele melhor cenário, ele ainda não recuperou tudo. Aí você vai somar todas essas expertises, todos esses conhecimentos
e vai chegar a uma conclusão única. E tem assim uma situação clássica também de pouco adaptado, jogador pouco adaptado. Agora, por exemplo, no Cruzeiro, o Nicão chegou e aí falou, não me adaptei no São Paulo, não tinha ambiente lá, não gostei da cidade, parece que a mulher dele não gostou também. Esse psicológico que tanto se fala, principalmente na Europa, jogador que não se adapta ao frio ou então ao calor intenso, isso acaba chegando no campo de forma física, assim, o jogador acaba machucando mais, o médico percebe também esse desajuste psicológico de um jogador? Quando a gente fala de saúde, a saúde ela é a saúde física e a saúde mental, né? Então você tem que ter um atleta que está com esses dois pontos muito bem equilibrados. Aliás, doutor, desculpa, só fazendo um parêntese, a gente tem falado muito aqui que depois da pandemia se caminha por uma constatação de que nem existe mais separação, né? Sim, as duas coisas elas andam juntas. Uma coisa só, né? São duas áreas separadas, mas que andam juntas, né? Então você precisa de ter isso. Então, esse é o primeiro ponto. E hoje nós conseguimos mensurar vários outros itens para você ver desgaste que o jogador tem. O jogador que por um acaso não está dormindo bem, por alguma questão particular, pessoal, isso interfere no campo. Dá para ver. Dá. Vou nem falar de cerveja, então que aí que dá para ver. Aquele coletinho que eles usam entrega muita coisa, né? Por exemplo, o lactato ali. Tudo. São várias medidas que a gente tem, né? Vários marcadores que podem ser feitos. O do sono a gente consegue, os atletas dormem, hoje a gente usou muito isso durante a Copa do Mundo, com alguns dispositivos que eles usam, que é um anel, que você consegue ver quantas horas ele dormiu, desse sono, qual foi o sono de boa qualidade, se ele teve momentos de sono muito superficial, mais profundo, quanto que esse sono foi recuperador. Polissonografia com anel? Com anel. Então nós já usamos isso também agora. Então já foi mais um dado que foi utilizado. Aí você junta isso com dados da fisiologia, hidratação, marcadores bioquímicos que a gente pode usar para ver desgaste, para ver fadiga muscular. Você consegue ver performance, você consegue ver informações que o atleta dá sobre desgaste, sobre cansaço. Então tudo isso junto vai montando uma ideia da condição daquele atleta. E aí nós vamos passar isso para a comissão técnica e nós vamos ter essas informações à disposição do treinador para que ele monte o melhor time. Só para ter uma ideia, as pessoas imaginam assim, na Copa do Mundo, então, que vocês estão lá fechados, vocês só vão lá no treino e depois não fazem nada? Muito pelo contrário. O trabalho que foi feito foi um trabalho muito completo e o Tite tem uma grande virtude, das maiores que ele trabalha muito em equipe. E ele escuta todo mundo e ele dá voz a todo mundo. Então nós tínhamos reuniões diárias, reuniões de 2 horas, todo dia, de 10 a meio-dia. Todo mundo? Todo mundo da comissão técnica. Então tá o médico, tá o fisiologista, tá o preparador físico, tá o treinador de goleiros, tá ele, os auxiliares. E aí você dá a sua opinião, só que não é você falar assim, eu acho que esse cara não deve treinar hoje não. Não, isso não serve. Você acha não. Primeiro eu não quero achismo, eu quero uma impressão médica. Por que você está colocando isso? Me dá motivos. Mas e se eu fizer dessa forma? E se eu fizer daquilo? Aí existe uma troca de informações que ela enriquece muito, uma cobrança, porque você tem voz ativa, mas você tem cobrança sobre aquela área que você tem a responsabilidade. Então é um trabalho muito completo, é uma informação muito rica que é discutida. Com relação à saúde mental, o Tite acabou sendo muito lembrado e também criticado por não ter levado uma psicóloga, né? Ele tinha uma psicóloga que ajudava num trabalho fora, não internamente, mas que fazia um trabalho de preparo, de auxílio das pessoas, mas essa é uma questão que ela depende muito, cada treinador enxerga isso de uma maneira, né? Muitas vezes... Os times têm? É comum ter? Alguns times têm, o Atlético tem, nós temos uma psicóloga, alguns times têm, nem todos têm, mas o psicólogo no esporte, ele tem que ter também uma expertise do futebol, é muito diferente de ser um psicólogo geral. Tem que saber a hora que fala, o que fala, a hora que é a hora de entrar, a hora que é a hora de deixar o grupo estar fechado. Então você tem situações bem específicas que, quando muito bem trabalhadas, elas ajudam muito. Sim, mas é um ponto interessante, né? Também porque se tivesse vencido, não teria problema. Em 2002, o Filipão tinha psicóloga? Também não. Também não, e ganhou, né? Os treinadores, na maioria das vezes, eles têm um suporte de pessoas profissionais da área que vão dar um suporte, mas na seleção nós nunca tivemos ali algum
algum membro específico dessa área dentro da comissão técnica. Agora, hoje o futebol, ele vive um mundo assim, muito fechado ali dentro do desenvolvimento. Tudo que acontece ali acaba sendo muito restrito, as informações circulam menos, né? Fui repórter esportivo, acompanhei lá junto com você em 2004. 2004, a Copa América no Peru, já não tinha tanta liberdade, mas tinha mais do que tem hoje, né? Fechou cada vez mais. Vestiário, as pessoas entravam, tem foto do Zico tomando banho pelado, né? Você convivia, entrevistava o jogador debaixo do chuveiro, literalmente, né? Uma vez eu entrevistei o Tafarel brigando com o Afonso Paulino no chuveiro, o cara saiu bravo, pelado, xingando ali, numa fase difícil lá, o Tafarel. Era possível isso. Agora, até que ponto isso melhora e até que ponto atrapalha, na sua opinião? Isso é uma tendência mundial. Os clubes, hoje em dia... Nem abrem o eles treino fecharam, mais. O CT, né, o centro de treinamento, ele é fechado. E as imagens que vão para fora são imagens que a assessoria de imprensa do clube seleciona. Divulga. Então ele marca entrevistas com alguns jogadores, dentro de algumas rotinas com o treinador, mas é aquilo ali, mostra um trabalho que é feito. Eu acho que tem que existir uma privacidade para que o trabalho seja bem feito, né? Vou comparar mais ou menos uma situação para as pessoas entenderem. É a mesma coisa de uma empresa, você ter ali alguém que está dentro da empresa vendo o CEO trabalhar, vendo o diretor falar. Então, assim, é uma área, um lugar de trabalho. É claro que isso o futebol é diferente, ele tem a atenção de todo mundo, tem a torcida, e existe uma necessidade de informar ou de mostrar o que está sendo feito, até porque existe uma cobrança pública daquilo ali. Mas você vê que em todos os países do mundo, isso começou até primeiro lá fora. Você tinha os clubes com as TVs, e aí os clubes só divulgavam algumas coisas, isso foi chegando no Brasil, veio a epidemia todos os clubes fecharam, então os CTs foram fechados por uma questão de saúde pública, e depois a epidemia... Resolveu-se o problema, já se flexibilizou praticamente tudo, mas o CT continua fechado. Então no CT não vai torcida, não vai imprensa. E não tem, é um caminho sem volta mesmo. Dificilmente a gente vai ter trouxe benefício, acho que para o trabalho de vocês, acaba tendo mais tranquilidade, menos essa pressão. Nós estamos falando de coisa de muita paixão, né? E existe sempre uma comparação com o que era antes, o futebol de antes. As pessoas perguntam, né? Poxa, como é que seria o time de 86, esse que você conheceu lá, né? Viu de perto ali. Se ele tivesse todos os equipamentos, toda a tecnologia que tem disponível hoje, os números não seriam tão positivos. Assim, o Falcão não correria tanto quanto corre hoje um cara na mesma posição que ele. Não, mas isso sem dúvida. Não. Primeiro, se não tivesse essa flexibilização em 86, eu não poderia nem estar te contando o que eu estou te contando, porque eu não estaria lá, né? Eu só eu participei de dentro da convocação, porque existia essa flexibilidade que hoje não tem, né? Mas em 70, dizem que o Wilson Simonal até treinou junto com a seleção, cara. Era outro, fazia tanto sucesso que ele lá cantava com os caras. Não, vamos treinar agora. Treinava com os caras, pô. Era essa história. Mas aí entrando, por exemplo, nessa sua pergunta, quando a gente vê número, é muito diferente o que acontecia em termos físicos nas Copas de 70 com uma Copa agora de 2022. Não precisa nem de ir tão longe. O que a gente vê é que a cada competição, a cada ciclo de 4 anos, as valências físicas elas estão aumentando. Então tem aumentado as velocidades máximas percorridas, tem aumentado a performance desses atletas. Tem um estudo mostrando lesão, que a gente estuda na parte médica. Aumenta a quilometragem em campo também a cada Copa? Às vezes você tem aumentado alguns valores. Quando não aumenta a distância, aumenta a velocidade média que os atletas chegaram dentro daquela mesma distância, porque o campo é mais ou menos do mesmo tamanho. Chega um ponto que você já correu tanto, mas a velocidade, a intensidade, frear, acelerar, você começa a ter esse tipo de demanda. Então tem um estudo mostrando que as lesões musculares no músculo posterior da coxa, que é a lesão mais comum que a gente tem no futebol, o jogador põe a mão aqui atrás da coxa e teve uma lesão muscular. Essas lesões elas vêm aumentando, um estudo europeu, uma média de mais ou menos 4% a cada ano. Por quê? Porque o futebol está ficando cada vez mais intenso. Essas lesões são diretamente relacionadas a essa velocidade, esse sprint, essa parada, essa aceleração, freada. Tiro. Isso. Então, como está aumentando muito essa demanda física, está aumentando o número de lesões. Independente de prevenção. Mas tem que fazer prevenção. A gente gasta milhões de pesquisa, de investimento, mas essas lesões elas não são possíveis de uma prevenção 100%. Vão continuar acontecendo. Então, a gente tenta melhorar a prevenção para não aumentar muitos números, mas a demanda ela
a exigência física ela aumenta demais também. Sim, então os números seriam gritantes, né? Sim, sem gritantes. Até você vê no videotape, você vê numa partida, você fala, não, parece que estão devagar, Eu vi né? ontem, por acaso, um vídeo da Copa de, se não me engano, 90, e você vê o jogador domina, pega, ele roda, ele dá um... Hoje em dia ele dominou, tem 2 em cima dele. Na hora lá. E aí também, dessa época, eu falo assim, não, fulano ia para o intervalo, fumava um cigarro lá. Hoje O cafezinho continua? Café continua tendo. O café tem em toda a concentração, em todo vestiário tem o qual café. é essa associação? Normal, por exemplo, na academia, que lança moda, as grandes academias do mundo, não tem o cafezinho, mas no futebol o cafezinho é campeão. Não, o café tem a cafeína e muitas vezes quando o jogador não toma o café, eles usam suplemento de cafeína em muitas ocasiões. Ele não gosta do café. Ou quando ele, né, em várias situações, porque é mais fácil, você tem soluções líquidas que você repõe e muitas delas têm cafeína. Depende do atleta que quer cafeína, que gosta do efeito da cafeína ou não. Né? Então, assim, você tem situações que elas são... Porque é histórico, né? Café, assim, é da várzea também, né? Laranja também, né? Antigamente tinha, hoje em dia... Chupou laranja com quem, jogador, né? A laranja vinha descascada, ficava lá no vestiário. Já vinha descascada e uma garrafa... A maquininha de descascar a laranja que saia fininha. Tinha também. Ficava lá. E tinha também no vestiário, sempre tem uma imagem da Santa também, né? Isso também deve ter acabado. Não, ainda tem. Tem? A gente chega no vestiário, monta a Santa, acende vela, cada um faz a sua oração ali. Que bacana, né? Poxa, então essas coisas continuam, porque os jornalistas não veem mais isso, né? Não veem mais. Bom, Rodrigo, quero te agradecer muito aqui, muito obrigado pela sua gentileza, sua generosidade, a família Lasmar, sempre muito bem-vinda aqui. Nós tivemos com o seu tio, nefrologista, é o Marcos, né? Marcos é meu primo. Seu primo, seu primo. Porque meu tio também é nefrologista, que é o Euler. O pai dele? Pai do Marcos. E em breve teremos seu pai também. Então, bacana. Muito obrigado, sucesso aí para você. Eu que agradeço. Para a seleção, para o Atlético também. Agora estamos na mesma divisão, né? Obrigado pelo convite, é um grande prazer participar com vocês. Uma honra ser convidado para participar e estamos sempre à disposição. Bacana, muito obrigado, sucesso, obrigado, valeu. um a gente fica por aqui também, muito obrigado pela sua companhia. Nosso WhatsApp aí para suas sugestões, dúvidas, 99791-5990. Até a próxima, saúde!